Rádio Literária Mais, livros, arte, muito mais. Rádio Literária Mais, literatura no ar pra você escutar. Literatura no ar pra você escutar. Rádio Literária Mais, livros, arte, muito mais. Rádio Literária Mais, literatura no ar pra você escutar. Literatura no ar pra você escutar. Rádio Literária Mais, livros, arte, muito mais. Rádio Literária Mais, literatura no ar pra você escutar. Literatura no ar pra você escutar. É isso aí, está no ar a Rádio Literária Mais e está começando o programa para te lembrar que bem-estar precisa ser completo e a gente quer saúde para o corpo e para a mente. Eu sou Franci Lima, graduada em Educação Física, escritora, palestrante, fundadora da comunidade Literária Mais e hoje estou aqui no comando do Fisicamente. O corpo tá bem, a mente também. Dos pés à cabeça, a gente tá bem. Por dentro e por fora, a gente tá bem. Fisicamente. Na comunidade Literária Mais, nós temos uma filosofia muito bacana que é prestar atenção no estilo de vida, no bem-estar, e a gente sempre incentiva as mulheres a terem uma rotina mais leve, com mais autocuidado, com mais prática, né, realmente aí de atitudes, de hábitos que possam trazer a saúde física e mental. E aqui no programa Fisicamente, a gente vai estender essa filosofia não só para as mulheres, mas para todos os homens, para todas as pessoas que são ouvintes aqui, e a intenção desse programa é que a gente esteja realmente aqui trazendo sugestões, dicas, conhecimento, para que você possa colocar em prática na sua vida e a partir disso você possa ter aí um bem-estar mental e físico melhor a cada dia. Esse é um programa realmente para falar daquilo que nós podemos trazer de melhor para a nossa saúde de uma forma geral, né? Aqui a gente não vai separar corpo de mente, até porque nós somos feitos de corpo e de mente. Então, o que nos faz seres completos é exatamente essa união do corpo e da mente. Por isso, Fisicamente. No programa de hoje, nós vamos falar de um tema muito bacana, mas que com certeza você já ouviu falar inúmeras vezes. Porém, hoje aqui, nós vamos dar uma atenção especial a alguns detalhes, algumas nuances, né, que de repente podem ter passado aí desapercebidas em outras vezes que você ouviu falar deste assunto. E nós vamos falar de quê? Logicamente, a gente vai falar sobre os benefícios da leitura para a nossa saúde. Mas aí tem um detalhe. A gente sempre escuta falar da leitura como algo que traz bem-estar para a nossa mente. Mas, como aqui a gente não acredita em corpo separado de mente, lógico que se você está melhor mentalmente, isso vai reverberar no seu corpo. Porém, não é tudo. Então, fica aí ligadinho, pega já o seu caderno, seu bloquinho de notas aí, qualquer coisa, porque hoje a gente traz muita coisa interessante aqui para o nosso Fisicamente. Fica bem, a mente fica bem, dos pés à cabeça, por dentro, por fora, fisicamente.
certeza você já ouviu falar dos benefícios da leitura para a mente, já é algo discutido, já é algo que a gente ouviu aí em podcast, em programa de TV e várias fontes, mas hoje eu queria só reforçar com você algumas coisas que já são comprovadas cientificamente, que são benefícios da leitura para a nossa mente. E aí, como a gente falou no início, que o ser humano, ele não é feito só de mente nem só de corpo, né? Ele é feito exatamente da junção do físico com a mente. Então, eu acredito que tudo aquilo que faz bem para a sua mente, ele vai reverberar de alguma forma no nosso corpo. Então, vamos ver, é só relembrar aqui algo que eu acredito que você já tem ouvido por aí com relação à leitura, os benefícios da leitura. Interessante que eu descobri que um estudo da Universidade de Yale, eles acompanharam pessoas durante 12 anos e aí eles perceberam que as pessoas que tinham o costume de ler pelo menos 30 minutos por dia, elas tinham em média 2 anos a mais de vida do que as outras pessoas que não liam. Então, olha só que interessante. Logicamente que a gente não pode pegar um estudo desse de forma isolada e tomar isso como verdade, mas algo aí já aponta algo bem positivo nesse estudo, né? Então, bora ler, meu povo, que é pra gente viver muito, hein? Uma outra coisa também é sobre a leitura, o impacto que a leitura tem na prevenção do declínio cognitivo. Então, a leitura já está comprovado cientificamente que ela tem ali atividades neurais, né, que vão fazer com que as nossas habilidades cognitivas, elas estejam em atividade, elas se mantenham ali criativas, elas vão se manter muito mais ativas e criativas, e isso é extremamente importante para o nosso pensamento, a nossa capacidade de raciocínio, de resolução de problemas, de criatividade e uma série de outras coisas. Então, olha aí um segundo motivo para você ler, e de preferência ler todos os dias. E aí, a gente vem para uma outra coisa que é muito legal, que é sobre a redução do estresse. A gente vive num mundo onde todo mundo está estressado, todo mundo está correndo, está sobrecarregado, e isso tem uma descarga direta no nosso físico. Então, assim, o estresse, ele é algo que causa diversos outros problemas físicos. Então, muitas vezes, as dores que a gente sente no corpo, nas articulações, as dores de cabeça, o desânimo, o mal-estar, falta de concentração, uma série de outras coisas, são decorrentes do estresse do dia a dia. E a leitura, ela tem esse poder de diminuir, aliviar o estresse. Por quê? Porque naquele momento em que você está ali com o livro lendo, você se desliga do mundo. Então, assim, a leitura ainda é este tempo onde tudo é tecnológico, onde tudo é conectado à internet, às redes sociais. A leitura ainda é um dos poucos refúgios que permite que nós estejamos ali isolados. Então, assim, você não consegue ler um livro se você estiver conversando, você não consegue ler um livro se você estiver assistindo TV, você não consegue ler um livro se você estiver rolando a tela do celular. Então, a leitura, ela é algo que exige que você esteja dedicado somente a ela. E, infelizmente, e aqui eu vou trazer uma notícia que eu vi recentemente, já estão querendo aí quebrar, né, esse lugar sagrado onde a gente tem unicamente nós e o livro. Eu ouvi recentemente falar que a Amazon, ela está querendo colocar no Kindle, né, que é aquele dispositivo de leitura, ela quer colocar no Kindle, talvez já tenha até colocado, eu não estou sabendo, mas ela quer colocar um sistema onde você está lendo e você pode ali perguntar para o dispositivo coisas sobre o livro, curiosidades sobre as personagens, fatos do livro. Então, o dispositivo, ele vai te dar, tipo, você vai estar lendo, mas você vai estar interagindo com aquela ferramenta, aquela máquina que é o Kindle, né? E você vai poder ali estar perguntando, pedindo para ele fazer resumos para você, e eu fiquei extremamente triste, porque no momento que isso foi instalado no Kindle, a gente perde essa particularidade da leitura, que é esse momento onde tem só você e o livro e nada mais. Então eu torço para que isso demore muito, ou que eles desistam de fazer isso, né? Mas pelo menos quando a gente está ali no livro físico, que é você e o papel, você realmente precisa estar focado, porque senão você não consegue ler. E aí, isso, né,
esse foco, esse momento em que você se desliga das outras coisas, ele traz essa redução desse estresse, ele te traz essa melhora de memória, de cognição, de pensamento, de raciocínio, de tudo mais que a gente falou antes, né? Isso é bacana demais. Aí a gente vem também para um outro detalhe, que hoje estamos em tempos críticos também, que é a questão do sono. As pessoas hoje dormem muito pouco, as pessoas estão ligadas nas telas, vão dormir muito tarde, ficam ali no celular, né, rolando a tela de TikTok, de Instagram até altas horas da noite. Isso interfere no sono, por quê? Porque existe uma substância chamada melatonina, que ela é a responsável por nos trazer o sono. E a melatonina, ela, para ser fabricada pelo nosso corpo, ela precisa de pouca luz. Então, quando você fica com a cara no celular, aquela luz direto no seu rosto, isso impede que essa melatonina ela seja fabricada. E se essa melatonina não é fabricada, você não vai sentir sono. Ou você pode sentir sono, mas você vai ter aquele sono conturbado, onde você se acorda várias vezes, você vira para lá, vira para cá, tem sonho, tem pesadelo. Então, isso deixa o teu sono totalmente intranquilo e você acorda no outro dia moída, cansada, com a sensação de que você não dormiu. Tudo isso pelo simples fato de você estar no celular, ou no computador, ou na televisão. Então, quando você está com o livro, por exemplo, eu vou ler aqui uma página antes de dormir, eu vou ler aqui um capítulo antes de dormir, isso faz com que você fique um pouco longe, né, da luz ali da tela diretamente. Você pode até escolher um local onde você tem ali uma luz mais fosca, mais opaca, e isso ajuda para que o sono venha, para que essa melatonina chegue de forma mais eficiente, tá? Então, bora ler antes de dormir ou em qualquer outro horário que também vai ajudar. A leitura também fortalece a atividade neural, como a gente falou, e ela preserva a memória. Então, pessoas que leem com frequência têm menos problemas de esquecimento, têm menos problemas aí relacionados, né, a gravar fatos, datas, etc. Então, é importante que a gente esteja lendo, porque o nosso cérebro ele está sendo exercitado, a nossa memória está sendo preservada a partir do momento que nós estamos ali em contato com a leitura. Uma outra coisa bacana relacionada à leitura e o bem-estar da nossa mente é que quando a gente lê, nós também melhoramos a questão da empatia, a questão do autoconhecimento, do senso de propósito. Então, geralmente, as pessoas que leem, elas têm mais consciência de quem elas são, elas se reconhecem nas personagens ou nos textos que elas estão lendo, elas conseguem ter uma percepção muito melhor de mundo, elas conseguem ter argumentação, elas conseguem sentir ali uma empatia, né, com as personagens, e elas se colocam muitas vezes no lugar das personagens, ou muitas vezes no cenário que aquele livro está trazendo, seja ele fictício ou não. E aí a gente começa a ter a capacidade também de resolução de problemas. E é também comprovado cientificamente que as pessoas que leem, elas têm um determinado senso de propósito muito maior. É como se você entendesse que você tem um sentido na vida, né, que você não está aqui à toa, que você é uma pessoa que tem um propósito, que tem uma missão, que você pode ter um objetivo. Então, as pessoas que leem, elas têm essa concepção também de que elas podem, de alguma forma, ter um direcionamento também ali pessoal, profissional. Isso é sensacional, hein, gente? É a leitura que traz pra gente toda essa percepção de mundo, seja o mundo externo ou o mundo interno também. Agora, uma coisa muito legal é que tudo isso que a gente falou aqui sobre a leitura, nós já sabemos há décadas, a gente já ouviu falar tudo isso várias vezes, inúmeras vezes. Porém, a correria do mundo moderno, muitas vezes ela nos distancia da leitura. E às vezes nós que somos leitores, ou mesmo escritores, escritoras, muitas vezes a sobrecarga de trabalho, a sobrecarga de pressão, né, de tantas coisas, nos distancia da leitura, porque o tempo não dá, não sobra, e a gente fica meio que distante. E aí eu queria dizer uma coisa para você, que é o seguinte: geralmente a gente fala assim, mas eu não tenho tempo de ler. Eu não tenho tempo, eu estou numa correria louca, e aí eu vou deixando os livros para lá. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui, sabe? Às vezes a gente acha que não tem tempo, mas
Eu sei que nem todo mundo, mas a grande maioria de nós vive o tempo todo com o celular na mão. Então faz um exercício que é o seguinte: faz por um dia ou algumas horas a seguinte experiência. Toda vez que eu me lembrar de pegar o celular, eu vou pegar um livro. E aí outro dia eu vi um vídeo no Instagram que foi bem legal, e aí eu deixo esse exercício para vocês também, que era o seguinte: a pessoa simulou que o livro fosse o celular. Então, ela ia pro banheiro, levava o livro. Ela ia colocar uma coisa, o celular no bolso, ela colocava o livro. Ela ia sentar na mesa para comer, com o celular na mesa, ela colocava o livro. Ela ia deitar, tava o livro do lado. Então, assim, muitas vezes a gente diz que não tem tempo porque a gente está muito viciado nas telas. E aí eu quero fazer aqui um apelo para você, para que a gente comece a colocar menos tela e mais página. Que tal? Menos tela e mais página. Outro dia eu fiz uma descoberta chocante, que eu fui olhar no tempo, né, que é ali o Instagram, o TikTok, eles dão pra gente ali o tempo de tela, e eu fui olhar, e eu descobri que eu tinha ficado, na maioria dos dias da semana, eu tinha ficado cerca de 2h30, 3 horas dentro da plataforma. Lógico que eu uso a plataforma também como trabalho, né, então assim, o Instagram, o TikTok, eles são atualmente o meu escritório virtual, então, parte desse tempo que eu fico ali é realmente trabalhando. Mas eu sei que tem muitas pessoas que passam esse tempo ou muito mais do que isso. Foi feito um estudo recente que fala que a maioria das pessoas, especialmente os jovens, passam em média 5 horas nas redes sociais. Isso é muito tempo. Então, às vezes, nós estamos ali rolando tela, né, para cima, para cima, para cima, e esse tempo a gente poderia estar dispensando não só a leitura, mas a hobbies, né? Você pintar, desenhar, nem que seja rabiscar uma folha. Eu lembro que a gente fazia muito isso antigamente, que era pegar uma folha de papel e sair riscando, escrever o seu nome várias vezes, o nome do namorado, do crush, do pai, do filho, da mãe. Hoje em dia a gente não escreve mais à mão, né? E quando eu falo a gente, eu falo da maioria, né? Lógico que existem exceções, mas assim, é chocante como as pessoas estão perdendo o simples hábito de escrever à mão. Então tudo hoje é digitado, especialmente ali na tela do celular. As gerações mais jovens, elas nem sabem mais usar computador. Isso também é algo chocante. Então assim, o celular, ele se tornou parte do corpo das pessoas, e isso está causando estresse. E isso, né, isso tem causado um emburrecimento da população. Por quê? Porque a gente está perdendo habilidades que são naturais nossas, que é o escrever, o pintar, o desenhar, né, fazer coisas com as mãos. A gente está perdendo tudo isso. E aqui eu deixo o apelo, né, para que a gente volte para as habilidades manuais, para os artesanatos, para os hobbies, para as coisas, juntamente com a leitura, para que a gente não possa se perder, né, porque a nossa mente possa se manter aí saudável. E aí vem o ponto: quando a sua mente está saudável, não tem como isso não partir para o seu corpo. Então, assim, se a sua mente não está bem, o seu corpo também não vai estar. Não existe isso, sabe? E tá tudo interligado. Então, assim, no momento que você cuida da sua mente, isso reverbera no corpo. Agora, tem um detalhe que eu vou falar aqui como profissional de educação física, que é o seguinte: nós que amamos ler, a gente tende a exercitar muito a mente e não exercita nada ou muito pouco o corpo. E aí eu preciso dizer para você o seguinte: exercitar sua mente, embora isso tenha reflexos no nosso corpo, não é suficiente. Então o nosso corpo, ele precisa ser exercitado também. Não adianta eu ler muito, eu ler todo dia, eu ter o hábito da leitura e o meu corpo está esquecido, né? Então você tem que procurar uma atividade física que te dê prazer em primeiro lugar, porque também não adianta você começar com algo que você odeia, porque você vai desistir na primeira semana. Agora, você precisa começar com algo que você gosta, mas com a mentalidade de que você não vai poder fazer só o que você gosta, porque o fato é que todos nós, seres humanos, precisamos de exercícios de força. E quando eu falo de exercícios de força, eu estou falando de
todos aqueles exercícios que são feitos com algum tipo de peso, né? Algum tipo de carga, seja o peso do seu corpo, seja a máquina da academia, seja um elástico, né? Qualquer coisa que cause resistência, que traga peso para a sua atividade física. Todas nós precisamos desse tipo de exercício físico, porque o exercício de força, ele é o único que faz com que a gente mantenha e aumente a nossa massa muscular. E a nossa massa muscular, ela está diretamente ligada com longevidade, com cognição, com prevenção de doenças, com a força física. Então, assim, por que a maioria das pessoas, quando vão envelhecendo, elas caem com muita facilidade? Porque a maioria dessas pessoas não praticou atividade física durante a vida, então eles não têm musculatura. Você vê as pessoas mais velhas, né, tem a pele toda flácida. Isso é ausência de músculo. A partir do momento que você tem ausência de músculo, você perde a força, especialmente nos membros inferiores, e é por isso que as pessoas idosas, elas caem tanto e elas se quebram com tanta facilidade, porque falta de músculo, e essa falta de músculo vem, lógico, de uma alimentação, vem também da idade, né, a gente vai perdendo realmente, naturalmente, massa muscular com a idade, e aí se a gente não tem uma alimentação bacana, juntamente com o exercício de força, a gente perde essa massa muscular, e essa massa muscular vai nos deixar fracos, e aí é por isso que a gente envelhece mais rápido, e é por isso que a gente tem doenças cognitivas, é por isso que a gente tem ossos fracos, é por isso que a gente tem uma série, né, de doenças que são aí tidas como doenças da velhice, mas que na verdade elas são decorrentes de um estilo de vida que não proporcionou aí um envelhecimento com qualidade de vida. Então, aqui nesse programa eu quero te alertar para isso. Você que ainda é jovem, cuida em fazer atividade física, cuida em comer melhor, dormir melhor. E você que já passou aí dos 30, 40, 50, 60, corre para recuperar o prejuízo, porque dá tempo ainda, tá bom? Então, esse é o recado aqui do programa Fisicamente de hoje. E eu tô falando aqui sério com você, mas eu estou falando pelo seu bem, porque a gente precisa realmente aí ter bastante atenção na nossa saúde física e mental. O corpo tá bem, a mente também. Dos pés à cabeça, a gente tá bem. Por dentro e por fora, a gente tá bem. Fisicamente. Você é mulher, ama ler e está a fim de participar de um ambiente de muita literatura, conexão com outras leitoras, escritoras e bastante lazer? Então acesse www.literariamais.com.br e assine o Plano Leitora Mais. A gente te espera na comunidade Literária Mais. Olha só, se você é do tipo que ama livros e compras virtuais, então precisa acessar nossa loja no www.literariamais.shop e escolher sua próxima leitura. Lá você encontra livros de todos os gêneros infantis, romances, suspense, poesia, crônicas, além de mimos literários. Corre no site e escolha sua próxima leitura. Escritora, eu tenho algo muito sério para falar. Você não precisa de talento. Você provavelmente escreve bem, tem textos ou livros escritos, publicados, então o que te falta não é talento, é conhecimento e estratégia. Sim, porque de nada adianta escrever se quase ninguém vai ler. O que você precisa é de conhecimento, estratégia e comunidade para impulsionar sua carreira e te levar até os leitores. As autoras que são assinantes da comunidade literária Mais têm aulas mensais, participam de bienais e eventos, além de acesso a diversas oportunidades de publicação, marketing e vendas de seus livros, e estão em um grupo de mulheres que escrevem e se apoiam. Acesse www.literariamais.com.br, escolha seu plano de assinatura e vem fazer parte do grupo de autoras que cresce e aparece. Tô vendo aqui que você ainda não segue a gente no Instagram. Então pega o celular agora e digita @literariamais. Prontinho! Agora você segue nosso perfil e não vai perder mais nenhuma novidade. O corpo tá bem, a mente também. Dos pés à cabeça, a gente tá bem. Por dentro e por fora, a gente tá bem. Fisicamente. Ler antes de dormir prepara o corpo para o sono. Criar o hábito de leitura noturna ajuda o corpo a reduzir o cortisol, o hormônio do estresse, e aumentar a produção de melatonina. Resultado: você adormece mais rápido.
Dorme melhor. Acorda menos cansada. Diferente do celular, o livro não acorda o corpo. O cérebro vive a história como se fosse real. Durante a leitura, o cérebro ativa as mesmas áreas neurológicas usadas em experiências físicas reais. Exemplo: ler sobre movimento ativa áreas motoras. Ler sobre cheiros ativa o córtex olfativo. Para o corpo, imaginar é quase experimentar. Um estudo da Universidade de Sussex mostrou que apenas 6 minutos de leitura podem reduzir o estresse em até 68%, diminuindo frequência cardíaca e tensão muscular. Ou seja, o corpo entra em estado de relaxamento real, mensurável. A literatura está no ar, rádio literária acabou de chegar. Livros, autores, leitores e muito mais. Essa é sua rádio literária mais. E a gente volta com indicação de livros para você aí cuidar muito bem da sua mente. E a primeira indicação que eu tenho aqui para vocês é o livro A Casa e Outros Contos, da autora Thaisa Lima, que é uma integrante da comunidade Literária Mais. A Casa e Outros Contos é um livro de contos, como o título já diz, e em A Casa e Outros Contos, a autora te convida a uma intrigante jornada pelos recônditos mais sombrios da imaginação. Nesta coletânea, temos temas sombrios como a morte, o desconhecido e o sobrenatural, a perda e a doença são explorados com maestria. Cada conto é uma porta que se abre para pesadelos inquietantes, uma janela que nos lança no abismo do desconhecido e um espelho que reflete as angústias que muitas vezes preferimos ignorar. Esse livro aqui eu já li, super recomendo, são contos curtinhos, no gênero suspense ali, um terror leve, e eu super recomendo, vocês vão amar as histórias desse livro A Casa e Outros Contos, que está disponível no site da Literária Mais, tá? Eu tenho aqui uma outra indicação de livro que é Ouça Esse Corpo, é uma coletânea de microcontos com textos de 5 autoras, uma delas é a Lucimar Vieira, que também é uma autora da comunidade Literária Mais, e aqui no Ouça Esse Corpo, 5 autoras em pontos geográficos diferentes que se encontraram no cyberespaço durante o isolamento imposto pela pandemia da Covid-19 e se conectaram e que formam nesta coletânea de contos um corpo autoral. São textos também, microtextos, assim, incríveis, que vocês vão amar a escrita dessas 5 mulheres, e eu super recomendo essa leitura. Também está disponível no www.literariamais.com.br/shop, e aí uma indicação dessa vez, uma indicação de um dos meus livros, você que gosta de romance, né, de histórias, assim, cheias de amores proibidos, então você vai gostar de Não Me Pergunte Mais, que é um romance, conta a história de Joana e Henrique, que eles se conhecem desde sempre, são primos criados praticamente como irmãos, compartilharam a mesma casa, os mesmos segredos e uma infância inteira lado a lado. Mas, com as brincadeiras e confidências, cresceu também um amor proibido, intenso, arrebatador e impossível de ignorar. Agora, já adultos, terão que enfrentar o dilema mais difícil de suas vidas: viver essa paixão e enfrentar a rejeição de toda a família, ou continuar sufocando um sentimento que queima por dentro. Então, vão ler Não Me Pergunte Mais, vocês vão gostar dessa história. E aí eu tenho aqui para indicar também Frequência Oculta, da Idalina Gurjão, que também é uma das nossas autoras da comunidade Literária Mais. Para quem gosta de suspense, aquele clima de mistério, esse é o livro. Em uma São Paulo, onde o poder se esconde nas sombras dos arranha-céus, uma sociedade secreta emerge atraindo 4 desconhecidos: uma jornalista obstinada, um hacker endividado, uma executiva ambiciosa e uma artista que desafia limites. Unidos por escolhas que parecem coincidência, conforme mergulham nos segredos da enigmática mansão Wells, eles descobrem que tudo foi minuciosamente orquestrado. Já li também esse livro, super recomendo, hein, gente? Está lá também disponível no nosso site. E a gente tem aqui indicação de um livro infantil para você que tem crianças aí na sua casa, O Mistério da Princesinha Negra, da autora Isabel Alves, que também é uma autora da comunidade Literária Mais.
traz a história bem interessante, onde o nascimento de uma linda princesinha desperta a inveja de uma bruxa da vizinhança, a qual desde então procura de todas as formas uma maneira de fazer mal à menina. Porém, a vilã tem todas as suas tentativas frustradas por ação de alguns animais que involuntariamente acabam protegendo a princesinha da malvada, que na verdade sonha em ter a mesma cor da menina. Gente, esse livro também é fenomenal, ele trata de racismo com uma linguagem bem bacana para as crianças, e aí super indico, também está disponível lá no nosso site www.literariamais.com.br/shop. Vão lá, porque além desses livros que eu indiquei aqui para vocês no programa de hoje, tem vários outros livros também das nossas autoras lá. E se você é escritora e você também quer ter os seus livros indicados aqui no nosso programa, você também quer divulgar os seus livros, não só no Fisicamente, mas em toda a grade de programas aqui da Rádio Literária Mais, é só entrar em contato conosco, que nós vamos te passar aí as condições, tudo direitinho para você divulgar o seu livro. E se você se tornar uma assinante da nossa comunidade, olha que legal, o seu livro vai estar à venda também no nosso site, e você vai ganhar uma página de autora também no nosso site, além de muitas outras vantagens, porque as nossas assinantes, elas têm muitas vantagens bacanas quando elas se tornam integrantes da comunidade Literária Mais. Entre essas vantagens, as autoras assinantes, elas participam de seletivas internas, elas têm prioridade nas vagas para bienais, eventos, feiras. As nossas assinantes, elas também têm o seu livro, como eu falei, à venda no nosso site, elas também têm o livro, né, a partir agora de 2026, o livro das autoras assinantes também vai ser disponibilizado nos principais marketplaces do Brasil. Além disso, as autoras assinantes têm desconto em serviços editoriais, em cursos, e elas têm uma aula, uma masterclass todo mês, onde nós trazemos conteúdo sobre escrita, publicação, marketing literário, venda de livros. Então, só tem vantagem quando você entra para a comunidade Literária Mais. Por isso que eu te convido, tá? Se você é escritora, aí detalhe, né, a comunidade Literária Mais, ela tem algumas coisas que são exclusivas para mulheres, então esse sistema de assinatura realmente são só para escritoras, mulheres, mas você, homem, acompanha os nossos conteúdos aqui pela rádio, lá pelas nossas redes sociais também, tá tudo certo, e a gente tem realmente esse destaque para a literatura feminina, ok? Então tá dado o recado, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido o programa de hoje, eu adorei fazer esse programa, trazer essa temática aqui, e aí eu deixo aqui o convite para que você, a partir de hoje, preste mais atenção na sua saúde do corpo e da mente, tá? Vamos colocar em prática hábitos saudáveis. E quando eu falo de hábitos saudáveis, eu não estou falando de coisas complicadas. Eu sou o tipo de pessoa que eu odeio coisa complicada. Eu só gosto de coisas simples. Para mim, quanto mais simples, melhor. E às vezes a gente coloca na nossa cabeça a ideia de que para funcionar tem que ser complicado, tem que ser difícil. E eu aprendi na vida que não, sabe? O simples funciona. Então, às vezes, o hábito que você está precisando é simplesmente ler pela manhã, sabe? Se você está aí negligenciando a leitura, talvez o que você precisa é acordar de manhã e dizer assim, não, a primeira coisa que eu vou fazer é ler. Nem que seja 10 minutos, nem que seja 5 minutos, nem que seja você abrir o olho e ler um parágrafo, uma frase. Mas isso já faz total diferença. E eu falo isso porque eu experimentei isso na minha vida. Eu vivi 3 anos com ansiedade, com crises de ansiedade todo dia. E foi a partir do momento que eu decidi colocar a leitura como a primeira atividade do dia que as coisas começaram a mudar. Então você pode dizer, França, mas não dá tempo, porque eu acordo muito cedo, eu já pego o ônibus, eu vou pro trânsito, eu tenho que chegar no trabalho 7 horas, eu não tenho como ler pela manhã. Tudo bem, eu estou dando aqui só um exemplo, né? Mas às vezes são hábitos simples, tá? São hábitos simples. Eu lembro que eu trabalhava numa academia e aí eu acordava 4:30 da manhã todos os dias, pegava o ônibus e porque 6 horas da manhã eu já tinha que estar na beira da piscina dando a minha primeira aula de hidroginástica. E aí o que eu fazia, né? Eu sempre colocava um livro na bolsa e quando eu estava no ônibus, eu ia lendo esse livro. E assim, quando eu chegava no trabalho, a minha mente estava de certa forma desanuviada, porque eu tinha aproveitado o tempo do percurso para ler. Eu sei que quem enfrenta trânsito, né, muitas vezes pega ônibus lotado, você não tem lugar nem para sentar, quanto mais para ler. Mas aqui eu estou dando só sugestões e dicas. Às vezes o que você precisa
tomar o seu café sentado, sabe? Às vezes é você dizer assim, não, eu vou sentar, nem que seja 2 minutos, mas eu vou tomar esse café sentado. Então, às vezes é você estar presente no que você está fazendo. Isso já traz, assim, um bem-estar incrível. E aí nós vamos ter outros programas para discutir temas que a gente pincelou aqui, vamos nos aprofundar mais, e teremos também aí muitos programas com temas diferentes. Aqui também nós queremos trazer convidados, né? Quem sabe nos próximos programas a gente começa a trazer especialistas, profissionais, médicos, né? Terapeutas, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos. Então, se você tem aí dica, né, de nomes de profissionais para nos sugerir, nós estamos aqui abertos para receber essas pessoas também no nosso programa. A gente quer que essa rádio ela seja realmente um instrumento, uma ferramenta para levar coisas boas para a vida das pessoas. Mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa e a gente se encontra por aí no próximo Fisicamente. Fica bem, a mente fica bem, dos pés à cabeça, por dentro, por fora, fisicamente. O programa de hoje terminou, mas a gente volta logo mais. Fica na Rádio Literária Mais, fica na Rádio Literária Mais.